Muito bom dia, tá no ar mais um Sinta-se Bem, clima quase primaveril. Coisa boa. Graças a Deus. Manga curta, calorzinho chegando, a gente fica muito mais disposto. Nossa, 100%. Tem muito mais a ver com o nosso Sinta-se. A gente, pelo menos, se sente muito melhor quando tá um pouquinho mais de calor. E o assunto abre-alas do programa hoje é astrologia. A gente vai conversar com vocês um pouco sobre a entrada da primavera. É isso aí. Tem um bate-papo também com o Dr. Carlos Cuiven a respeito dos preenchimentos. E, para fechar com chave de ouro, a gente vai ensinar para vocês uma receita multiprática. Gostei, trocadilho. Gostou? Isso aí. Tá no ar mais um Sinta-se Bem. Fica com a gente, tia, não sai daí. Vamos lá. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Dia 23 de setembro acontece o equinócio de primavera. Você sabe o que isso significa para a astrologia? Amanhã, dia 23 de setembro, perto ali das 4 e pouco da madrugada, a gente entra na nova estação, que é a estação das flores, primavera, começa o calorzinho, é o nosso chamado equinócio de primavera. Mas o que será que essa mudança de estação significa para a nossa astrologia, mais precisamente aí para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo e também para os relacionamentos? Para explicar para a gente esse assunto que eu estou curiosíssima, é com grande prazer que eu recebo mais uma vez aqui no Sinta-se Bem, dessa vez com a gringa aqui entrevistando o astrólogo Fabrício Ranzolin. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, agradeço. Valeu. Estou curiosíssima, Fabrício, para saber o que significa essa mudança de estação. Primavera já é uma estação maravilhosa, florida, começa o calor, as pessoas ficam mais felizes. Mas o que significa isso aí para a astrologia, essa mudança? Então, pela astrologia, é o ingresso do Sol em Libra, né, que é o primeiro dia do signo de Libra. O Sol fica mais presente na vida de todo mundo, né? Aqui no hemisfério sul, tanto que há o grande aumento de flores, a explosão das flores, né? As árvores começam novamente a sua fase reprodutiva, os animais mudam o comportamento. O signo de Libra é um signo social, é um signo de ar, né? Então a interação entre as pessoas, a interação entre os seres fica mais intensificada, né? É um signo de abertura, né? O equinócio, ele significa equinox, vem do latim, que significa igual, dia igual, noite igual. Então nesse dia, o dia e a noite têm a mesma duração, é exato, é o mesmo número de horas, né? Então o que acontece? No inverno, a gente tem uma noite muito longa e um dia curtinho. Então a gente fica para dentro, fechado, recluso, se dorme mais, se come mais. Já nessa nova fase da primavera, o dia vai ficando aos pouquinhos, a partir do equinócio que é igual, cada vez maior, a noite menor e o dia maior, então mais sol. Então eu posso fazer uma associação que isso significaria também para a astrologia uma maior expansão aí no universo dos negócios, já que o dia é mais longo, a gente se comunica melhor também? Sim, é uma necessidade maior de interação social, essa é a palavra, né? Porque Libra representa a troca social. Se você observar o signo de Libra, é uma balança. Um prato representa o que você quer, o que você é ou deseja. E o outro prato, o que o outro deseja e deseja. Então, há um equilíbrio, há uma busca pelo outro muito maior nessa etapa. Tanto é que no mundo animal, os animais, né, eles buscam a reprodução nesse período. As flores, o que é uma flor? Né? É a reprodução da espécie. Então, a interação social é muito intensa. A busca para novos negócios, a busca de relacionamentos fica maior também, né? Para que não é bom esse período? O que o pessoal que está nos assistindo tem que tomar cuidado? Tu falaste que é ótimo aí para a questão dos negócios, para a questão dos relacionamentos, as pessoas ficam mais comunicativas.
E o que não é bom? O que a gente precisa cuidar? Eu diria que nesse equinócio especificamente nós vamos ter muitos planetas em Libra, sabe? Junto ao Sol, como o Sol aqui está mudando, né? Junto ao Sol vão ter vários planetas em Libra, né? E essa soma reforça muito a necessidade do outro na sua vida, do outro. Então cuidar com você às vezes deixar de lado um objetivo próprio para atender ao parceiro, deixar de lado uma necessidade ou uma meta sua para atender a um grupo que você está, por exemplo. Então, cuidado com essas armadilhas do libriano, que é aquilo, né? Você fica muito dependente e isso te cerceia, isso te limita. Então, nos relacionamentos, procura deixar equilibrado o que você quer, o que o outro quer, né? Se você cede em alguma coisa, puxa vida, o outro também, um relacionamento, troca, ele também cede em alguma coisa, né? Então isso é importante nesse período. Equilíbrio sempre. Aí para todas as fases, né, do nosso ano. E para o mundo dos negócios, para relacionamento vai ser muito bom, né? Para quem a gente está numa onda de empreendedorismo, né? Para quem quer empreender, começar um novo negócio, é uma fase boa? Sim, é um período de abertura. No caso, você tem que saber exatamente, para o seu negócio dar certo, o seu nicho de mercado, as parcerias ideais nesse momento. É como se você souber escolher a parceria correta, né, ou o seu nicho, aonde é a sua área. A tendência de dar certo é muito grande. Se você estiver deslocado, se você estiver numa posição ou com alguém num negócio, geralmente você não empreende nunca sozinho, sempre junto, né? Você pode perder muitas coisas se você fizer isso da forma incorreta. Inclusive, podendo, talvez, puxadas de tapete, se você não for forte, isso pode acontecer. Porque o Libra, ele é um signo que, como a gente estava conversando, né? Você tanto depende dos outros, quanto às vezes você depende que dependam de você. Então, essa coisa tem que ser muito bem sintonizada, você tem que estar em sintonia perfeita. Saiba bem com quem você está trabalhando, saiba bem o seu nicho de mercado, escolha com cuidado o seu coletivo. É isso aí. Cuidado sempre e equilíbrio em todas as fases. Adorei, Fabrício, muito obrigada pelo esclarecimento. Tenho certeza que o pessoal em casa também vai ter mais um estímulo aí nesse 23 de setembro. Recomeçando. Saiba tudo sobre os preenchimentos faciais com o Dr. Carlos Ruiven. Todo mundo já ouviu falar em preenchimentos faciais, mas quando que eles devem ser usados? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque na mídia a gente vê que as famosas usam e abusam dos preenchimentos, né, Dr. Ruiven? E muitas vezes extrapolam aí o que seria a medida certa. Esse é um tema bastante na moda, muita gente tem curiosidade, muita gente tem dúvida, se confunde preenchimento com botox, com peeling, com um monte de coisa, tá? Mas basicamente o preenchimento é o aumento de volume, tá? A gente volumiza alguma região do rosto. Pode ser queixo, maçã do rosto, mandíbula, os lábios, o nariz, tá? Rugas, sulcos, bigode chinês, rugas em código de Barra, que são dos lábios. Então assim, a gente vai dar volume numa região que está precisando de volume, no caso de uma ruga ou um sulco que se formou. Então quando a gente vai preencher o bigode chinês aqui, por exemplo, esse sulco entre a bochecha e o lábio, tem uma canaleta, um vinco, a gente vai lá e injeta o ácido hialurônico, que é o preenchedor, tá? Injeta embaixo da ruga, a ruga levanta. Tá? Então a gente preencheu um sulco onde havia necessidade de volume. Esse é um preenchimento básico, assim, tá? E existem os preenchimentos que a gente pode chamar também de realizados para harmonização facial, que são os preenchimentos que vão dar um volume e vão criar um traço novo, tá? Então a pessoa que tem a maçã do rosto muito retraída, a gente vai lá, coloca um pouquinho de volume, aquela maçã do rosto fica um pouquinho mais proeminente, tá? E a gente cria um traço de beleza num local que não havia. É um outro tipo de preenchimento que é muito realizado. A maioria das pessoas vai se beneficiar em algum tipo de preenchimento. Algumas não, mas algumas é difícil que a pessoa não tenha um pedacinho do rosto para ganhar um pouquinho de volume e que vá dar um traço mais harmônico.
A única questão que a gente tem que falar nos preenchimentos é assim, o preenchimento ele é que nem um remédio, depende da dose. Tá? Então o preenchimento ele pode ser benéfico até um certo volume e a partir de um certo volume começar a causar uma certa estranheza para quem olha. Exatamente. Eu te pergunto isso, a gente chegou nessa pauta porque quem segue aí as celebridades, enfim, Cléo Pires apareceu numa novela há pouco tempo e chocou aí o pessoal na internet com um lábio muito diferente do que o pessoal estava habituado a enxergar. Exagerou ali? O que é a tua opinião, enfim? Nos preenchimentos, assim, por exemplo, a gente vai avaliar uma artista, uma pessoa super bonita. Muitas vezes, quem está fazendo a avaliação, o cirurgião, ele tem que ter coragem para dizer para a pessoa que ela não precisa de preenchimento nenhum. E às vezes o paciente quer um preenchimento, porque uma amiga minha fez, ficou boa, mas muitas vezes para aquele rosto exatamente não vai cair bem. Tá? Então, assim, a pessoa que já tem um lábio volumoso, já tem uma boca que chama atenção. Nesses casos, muitas vezes o preenchimento tem um efeito nocivo, um efeito que vai, assim, vai acentuar um traço que já é marcante. Então tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a gente vai preencher o queixo de uma pessoa que já tem o queixo razoavelmente adequado para o perfil dela, às vezes não vai acrescentar beleza. Então, a avaliação, para a gente conseguir uma harmonia facial, a avaliação tem que ser muito criteriosa. E em caso de dúvida, o ideal é fazer um preenchimento com um volume menor e aí se reavaliar dali 1 mês, 2 meses, depois que desinchar completamente qual foi o efeito. Eu falo muito para os pacientes às vezes assim, olha, se a gente vai colocar 2 ml, colocamos 1, avaliamos se vai precisar o segundo ml. Melhor é mais fácil, colocando é mais fácil, poucos. porque assim, esses preenchimentos têm duração de 1 ano e meio, às vezes 2 anos. Fica bastante tempo. Fica bastante tempo, então assim, a pessoa não vai ficar 2 anos esperando o preenchimento passar para ela voltar a gostar do rosto. Então, às vezes, a gente preenche um pouquinho e se houver necessidade... O do lábio também, o labial também. dura... Dura mais ou menos isso, tá? Então, a gente, normalmente, para preenchimentos de volume, a gente injeta produtos que têm uma duração um pouquinho maior. Em torno de 18 meses, mais ou menos 1 ano e meio, às vezes até mais. Então, principalmente para lábio, que é um dos preenchimentos mais fáceis de haver exagero. Então, assim, na dúvida se coloca um pouquinho menos. Só ficar tipo Angelina Jolie. Exatamente, tem que ter muito cuidado. Tá? Então, uma avaliação bem criteriosa, na dúvida coloca um pouquinho para menos. É fácil de se colocar mais depois. É um procedimento muito tranquilo. Então, a gente pode combinar com o paciente. Olha, ambulatorial, chegou ali, fez, o ambulatorial fez. Fica um pouco inchado durante uns dias, aí faz um gelinho no pós-procedimento, mas a recuperação é muito tranquila. A gente só tem que avisar quando a pessoa vai fazer para algum evento, para uma festa, tem que dar o tempo de desinchar. Lábio incha bastante, preenchimentos de olheira incham bastante, então assim, isso aí tem que ter um pouquinho de cuidado. Alguns preenchimentos não incham muito, tá? Então essa é uma coisa que tem que ser muito avaliada. O médico e o paciente na frente do espelho, ou às vezes olhando uma foto do paciente, analisando junto, para a gente ver onde o preenchimento... Exatamente, tem que ter sinceridade e haver um certo critério. Em caso de dúvida, fazer para menos. Menos é mais. Preenchimento, essa é a regra básica. Menos é mais. Menos é mais. Vai testando. Bom senso é tudo, né? E coloca um pouquinho, depois, se quiser mais, coloca mais. Uma questão importante é quando a gente nota que o paciente está se perdendo um pouquinho. Tá? Fez um preenchimento no lábio, depois colocou um pouquinho mais. A gente nota que está no limite, ela quis colocar um pouquinho mais. Se colocou um pouquinho mais, às vezes o médico, o profissional vai dizer para ela, olha, eu acho que agora deu. Chegou. E ela continua querendo colocar mais. Às vezes vai tentando achar um profissional até que acha um que vai colocar mais um pouquinho. Nessa hora, assim, a gente tem que avaliar, mostrar para a paciente, pedir para ela conversar com alguém da família, com uma amiga, para dizer sinceramente, olha, não está legal, mais do que isso vai ficar estranho. Então a gente tem que ter essa avaliação porque tem alguns momentos que algumas pessoas perdem um pouquinho a noção. Aí o médico tem que trazer a pessoa de volta para a realidade. Tá? Porque assim, existe gosto pessoal, mas também sim, é uma das obrigações do médico mostrar o que é adequado, o que é harmônico. Tá? Exatamente, o senso crítico comum, né? Exatamente. Doutor Guivi, muito obrigada pelos esclarecimentos. Então fica a dica aí, ó, menos é sempre mais em cirurgia plástica. Você sabia que a sua vida é reflexo de seus pensamentos e ações?
por mais difícil que seja aceitar este fato, a responsabilidade é quase que 100% nossa. Nós temos o poder de mudar a nossa realidade a todo instante. Basta que a gente tenha um propósito e siga com perseverança e disciplina. O que move você, afinal? Que legado você quer deixar? Mude, haja, tenha o foco na solução. Faça parte da família Sinta-se Bem. Mito. O macarrão instantâneo, ele tem acréscimo de gordura hidrogenada na sua fabricação. É a mesma gordura que é fabricada a margarina. É uma gordura que possui um potencial nocivo muito grande. Ela não é aconselhado o consumo dela, não existem níveis seguros do consumo dela, então é um tipo de gordura que é totalmente desaconselhado o consumo. Sem contar ainda que esses macarrões instantâneos existem outros aditivos. Quer aprender uma receita fácil e saborosa? Então fica aí e se liga nessa nossa dica que é multiprática. E daí, tchê, muito bom dia! Mais uma culinária multiprática para a gente linkar com a multiprática. Vai virar marca isso, né? Vai virar marca, né? Culinária multiprática aqui no Sinta-se Bem. Com utensílios da Multiprático. E como a gente quer praticidade na nossa vida, hoje a gente vai ensinar uma receita para vocês de um bolo feito com arroz cru. O pessoal pensa, nossa, mas assim, bolo de arroz cru. Eu, quando eu fiquei sabendo da pauta / receita que a Cláudia me falou, eu pensei, bolo de arroz eu já comi, aqueles que a mamãe fazia muito. Beijo, mãe, adora, que é frito, aquela coisa com arroz sobrado, ou no forno e tal. Mas bolo doce de arroz cru, primeira vez. Essa receita tem várias adaptações que podem ser feitas, né? Mas eu vou começar primeiro aqui com os ingredientes da receita tradicional, tá? O que a gente vai precisar? Vamos lá, Costeta, você. Vamos lá. A gente tem aqui, vamos começar pelo pré-preparo, que é muito importante. Exatamente. No início, um copo americano normal, 250 ml, de arroz cru branco. E um copo americano também, 250 ml de leite. Isso a gente coloca ambos num potinho, como a gente fez aqui, numa travessa, um pote, uma travessa, alguma coisa assim. Cobre com plástico filme e deixa de um dia para outro. 12 horas, 10 horas, 8 horas, eu acho que até por aí, para hidratar o arroz é bacana. Depois o que a gente vai fazer posterior a isso é colocar o restante dos ingredientes. Gente, eu tô falando tudo isso aqui, mas na verdade... Como é que a pessoa vai saber se o copo é americano? Quem me ensinou foi ela, tá? Se ele falar inglês. Muito ruim. Depois do arroz hidratado, 12, 10, 8 horas mais ou menos com leite, a gente vai colocar tudo isso no liquidificador, a gente já vai mostrar pra vocês. 3 ovos, cá estão já, quebradinhos, bonitinhos, um pacote de queijo ralado. Eu falei meio porque são 50 gramas em geral de queijo ralado que vem em um pacotinho. Um copo americano ainda, 250 ml de açúcar. Um copo americano ainda, 250 ml de óleo e, por fim, após bater, a gente vai misturar uma colher de sopa de fermento. Claudinha, no início da receita, falou sobre adaptações. Adaptações, o que eu trocaria, tá? Mas ainda não testei.
Mas meu feeling é que é bom trocar por óleo de coco. Aqui a gente usou óleo de milho. E dá pra usar um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Açúcar mascavo na troca aqui do açúcar fit. Aqui a gente já usou o açúcar fit, tá? A receita fala em 1 copo americano de açúcar normal, açúcar branco. O açúcar fit, segundo a querida Cláudia Fleury, que utiliza, ele é um pouco mais doce do que o açúcar normal. Doce. Então a gente já tá usando meio copo americano de açúcar fit, que ele é mais doce, para não ficar aquela coisa enjoativa, né? E eu colocaria no lugar do leite normal um leite de coco com um pouco de queijo ralado. Queijo de coco ralado, eu acho que ia ser uma pegada queijadinha. Uma pegada queijadinha, uma pegada muito louca. Fica aí a dica, faz essas substituições, posta a foto, marca a gente com a hashtag que a gente vai te pedir se ficou gostoso. Bate tudo no liquidificador. Pra gente fazer aqui. Liquidificador, depois forno 180 legal. For montada. 180 graus, 20 minutos. Vamos lá. Retiramos o nosso bolo do forno depois de 20 minutos, salpicamos aí cacau em pó, tudo lindo nessas louças da Multiprático. Forma também, né, Cássio? Forma também. A gente não falou antes, mas vocês viram o bolinho caindo aí, foi pro forno numa forma de silicone que vocês encontram lá na Multiprático, super prática de desenformar também. Super em conta também. E a gente desenformou dentro dessa boleira sensacional, salpicou cacau, Chique, fez um show todo. Louças da Multiprático. Vamos revelar pro pessoal agora. Vamos revelar, vamos provar também o melhor. E provar, né? Cá está. Gente, é muito chique. E acompanhando, obviamente, de um cafezinho preto, que é nosso fiel escudeiro, meu e de Claudinha. Exatamente. Com essa louça da Multiprático, toda combinando. Olha que lindo. Toda Oxford, olha, gente. Toda Oxford, da marca Oxford, ó. Maravilhosa. Aqui, ó. Combinando até com o granito da bancada que a gente nem combinou, nem pensou sobre. Tu que pensa que eu não pensei sim. A menina pensou. Vamos Vamos lá. lá, deixa eu fazer as honras aqui, Por então. favor. Olha que bonito. Ai, que delícia. Um cafezinho, né, Cássio? Bolo com café, quem não gosta, né? Super combinação. Combinação. O nosso bolo gluten free. Vamos pra hora do sacrifício? A hora mais esperada de toda a matéria. Gente, ficou tão macio, tão bonito. Eu tô comendo com os olhos já, Até né? pena de comer, ó. Tá bonito, né? Tá fofinho também. Ficou melhor do que eu esperava. Ficou aquele bolinho de café da manhã, de casa de vó, Casa de vó. né? Sim, eu ia Aquele dizer bolinho agora. que não tem cobertura, um bolinho que pede com um cafezinho mesmo, um dia frio, bom lugar pra Um ler beijo pra livro. minha tia Nilba, Me lembrou assim. irmã mais velha da minha mãe. Ai, ficou muito bom. A última vez que eu comi um bolo parecido com esse foi na casa dela, me lembrou na hora. Memória afetiva. Gente, muito bom, façam. Gente, vamos encerrar a matéria que eu quero terminar de comer o meu, o meu pedaço. Muito bom mesmo. Não se esqueçam,
Quantidades da receita sempre na nossa fanpage, vocês encontram tudo lá. Postam com a hashtag Sinta-se Bem pra gente acompanhar, conversar. Façam substituições, conversem com a gente. E melhor, não deixem de visitar a Multiprático e conferir forma, boleira, que tá sensacional de linda. Tudo lá, né, essa tchê? louça e todo o resto, enquanto a gente fica aqui curtindo esse bolinho. Até mais. Beijo! A gente tem essa crença, pelo menos eu tenho essa crença, quando pensa em bolo, pensa em farinha. Precisa ser farinha, farinha, bolo, bolo, farinha. Não é nem uma crença, né? É uma coisa bem cultural. hábito, né? É uma coisa que já liga uma coisa a outra, né? Bolo, farinha, ovo. Ovo, bolo, farinha. Mas olha, fica a dica, eu desafio. Experimentem essa receita, gente. Vocês não têm ideia. E é incrível como a gente, às vezes, coloca essas receitas sem glúten, sem lactose e por aí vai e associa com coisas não muito gostosas. Vocês estão se enganando, porque fica uma delícia, olha. Espetacular. Realmente. E a gente te espera durante a semana com a gente no Sinta-se Bem, nas nossas redes sociais, porque agora ele tá chegando ao fim. Segue a gente nas redes sociais, eu e Claudinha também. Te inscreve no nosso canal do YouTube, acompanha o Sinta-se Bem e fica com a gente até o domingo que vem, inédito, 10 horas aqui no canal Bate. Show de bolita. Semana que vem, então, a gente se encontra nesse mesmo bate local. Eu me fui.